Olá pessoal, meu nome é Lidiane, sou professora e psicopedagoga e hoje eu vim falar com vocês como que as crianças, desde bebê até a idade avançada, elas podem ter o conhecimento de si e do mundo através de experiências sensoriais. As experiências sensoriais são todas aquelas proporcionadas a fim de que as crianças tenham maior conhecimento, e elas podem ser proporcionadas através do tato, do olfato, da audição, do paladar e da visão, tá? Então são experiências proporcionadas que vão fazer com que a criança se desenvolva fortemente desde os seus primeiros anos de vida. Então, uma das coisas muito importantes que nós não podemos deixar sempre de estar mostrando para os pais, para as mães que têm filhos pequenos, ou até mesmo para os professores que trabalham na educação infantil no Fundamental 1, principalmente, né, é a existência de espelhos dentro da sala de aula. Por quê? O espelho faz com que a criança possa identificar-se. E quando ela consegue se identificar, quando ela consegue se ver, ela consegue também, através disso, se diferenciar do restante do mundo. Ela pode se diferenciar de outras crianças, ela pode se conhecer mais profundamente. Então, é muito importante a gente ofertar atividades em que a criança possa estar diante do espelho a todo momento, a fim de que ela se reconheça e se diferencie de outras crianças também. Além disso, o que é muito importante, né, são atividades referentes aos órgãos sensoriais, como eu falei no início. Com os órgãos sensoriais, nós podemos trabalhar texturas, podemos trabalhar cores, odores, sabores, e é através dessas experiências, é através dessa vivência que as crianças vão conhecendo o mundo, porque até então elas não sabem, elas não conhecem, né? Para isso é necessário interação, e a interação que a criança tem provavelmente é com o adulto. Toda criança, ela se interage primeiramente com o adulto, com o pai, com a mãe, com a professora, com o irmão, com o coleguinha, tá bom? E essas interações podem fazer com que elas cresçam, com que elas aprendam. Então, é importante a gente proporcionar experiências, principalmente quando a criança é bebezinha. A gente pode proporcionar brincadeiras de esconder e descobrir um objeto, um rosto. Por quê? Quando eu escondo alguma coisa e a criança, a gente brinca de tute quando a gente, falando assim como a gente faz, né? Ela pode dar significado a esses movimentos. Ela vai compreender todo esse movimento, ela vai aprender a usar essa linguagem e quais são as regras dessa linguagem, tá bom? Então, quando eu faço esse tipo de experiência, esse tipo de brincadeira com essas crianças, elas vão aprendendo esses movimentos. E através disso, ela repete. Toda criança aprende pela repetição. Tudo bem? Outra coisa importante nessa fase é que a criança, ela pensa com as mãos. Então, todos os brinquedos devem ser proporcionados para que ela possa manipular esses brinquedos. Então, é importante brinquedos de encaixe, o uso do corpo como instrumento do conhecimento. Então, como que ela vai usar o corpo para se conhecer e conhecer os objetos, conhecer o mundo à sua volta? Ela vai entrar em caixas, ela vai brincar de subir, de descer. Então, todas as brincadeiras, por exemplo, referente a empurrar, puxar, subir, descer, empilhar, tudo isso é importante para que ela possa, né, se desenvolver também com o corpo, aprender também com o corpo, tudo bem? Então é importante a gente proporcionar, oferecer a ela bolas, porque bolas de diferentes cores, bolas de diferentes texturas, e aí deixar essas bolas cair, deixar a bola rolar, para ela ir percebendo o que é esse movimento de cair, o movimento de rolar. Às vezes tem bolas que os pais, as escolas oferecem para as crianças com sons, então é importante ela perceber também esses sons, porque ela vai estar trabalhando a questão da audição também e aprendendo também, principalmente com isso, com os sons, com a textura, com a cor, tá bom?
Quando a criança ela começa a engatinhar, ela começa a andar, é importante a gente oferecer alguns brinquedos também. Um deles, nós podemos dizer que são os blocos de encaixe, os blocos de construção, na verdade, né? Porque os blocos de construção, ela pode desenvolver a criatividade, a imaginação, porque com aqueles bloquinhos ela pode usar a imaginação e fazer o que ela acha melhor, o que ela conhece, e aí ela demonstra, ela exterioriza aquilo que já é do seu conhecimento. Então, através desses blocos de encaixe, é muito importante a gente conhecer o que a criança já sabe, porque ela vai demonstrar. Toda brincadeira é uma demonstração do que a criança já conhece, é uma demonstração do que ela já sabe, tá? Então, é importante fazer brincadeiras com corda, principalmente quando a criança está começando a andar, a mãe ou a professora dentro da creche, ele pode colocar a corda assim na barriguinha da criança e ajudá-la a andar. Assim, ela vai vivenciando essa nova experiência na vida dela, que é se erguer e começar a dar os primeiros passos. Então, isso é muito importante também a gente proporcionar para os nossos filhos, para os nossos alunos, dentro da creche, que é a fase em que ela aprende a andar, né? Então, é muito importante a gente oferecer isso para elas, porque elas vão estar vivenciando essa experiência nova. E como eu já disse várias vezes, quando ela vivencia essas novas experiências, ela interioriza esse conhecimento. E a partir do momento que ela interioriza, ela vai começar a reproduzir o que ela aprende, o que já foi aprendido por ela, tá? Então, quando a criança brinca, é um indício muito forte do que ela já sabe. Por isso é tão importante a gente oferecer todas as brincadeiras para elas, de acordo com todos os órgãos do sentido, para que ela possa vivenciar e que ela possa exteriorizar também aquilo que ela já sabe, tá bom? Então, quando a criança já está engatinhando, nós temos vários desafios que podemos oferecê-las, né? Por exemplo, subir a almofada, descer, pegar um brinquedo a certa distância, porque quando a gente joga o brinquedo, ela vai ter que ter aquele esforço de ir até lá e pegar esse brinquedo. Então, isso é uma forma também dela estar reconhecendo o espaço, ela está reconhecendo a linguagem e está aprendendo novas oportunidades, né, vivenciando novas oportunidades de aprendizagem. Então, brincar com as mãos, brincar com os pés, com os dedos, isso faz com que ela também reconheça o corpo, reconheça o mundo ao seu redor. Brincar de cavalinho, brincar de balanço, brincar no colchão, aquele momento em que ela pode pular, momento em que ela pode rolar, ela pode dar cambalhotas. Isso tudo são momentos oferecidos que faz com que ela cresça na aprendizagem. Além disso, é muito importante também proporcionar a todas essas crianças nessa idade, desde que ela nasce até os seus 10, 12 anos, né? Proporcionar atividades com que ela experimente diversas texturas, como por exemplo, brincar com água, brincar com terra, brincar com areia, tinta, gente, a tinta é muito importante, a gente não tem que ter medo de, vai sujar, depois tem que limpar. A criança, ela precisa de experimentar todas essas oportunidades, porque quanto mais vivência, quanto mais experiências nós proporcionarmos a ela, maior será o seu desenvolvimento, maior será o seu conhecimento, e essa criança com certeza ela crescerá com muito mais habilidade do que aquela que não é estimulada desde o início, tá? Então nós podemos oferecer várias atividades com plantas, com alimentos, para ela poder explorar todos os ambientes e todos os objetos. E a gente não pode esquecer, né, que cada criança é única. Cada um tem o seu desejo, cada um tem o seu ritmo, cada um tem o seu jeito de lidar com o ambiente externo. Então, nós precisamos também de levar isso em consideração. Nós não devemos oferecer aquilo que a criança não tem vontade, aquilo com que ela não está à vontade, porque isso pode trazer certos problemas também.
Nós precisamos estar sempre observando o que é aquilo que agrada a ela, o que é que ela gosta de fazer. Então, respeitar. Nós temos que oferecer uma variedade de brinquedos, a variedade de experiências, tá bom? Sempre, mas sempre respeitar o seu ritmo, porque cada criança se desenvolve em um momento, cada criança se desenvolve em um tempo, então não adianta a gente ofertar coisas que não é da idade dela. Tá bom? Então, nós temos que ofertar sempre aquilo que está de acordo com a sua idade, de acordo com a sua vontade. Mas, como eu disse, ofertar sempre diversos tipos de brinquedos e brincadeiras. E aquilo que ela for gostando, ela vai com certeza aprendendo. E a criança, ela tem uma diversidade de interesse. Por isso que eu falo que nós temos que sempre ofertar essa variedade. E ela vai vendo aquilo que é do seu interesse e crescendo dentro, né, junto com todas essas habilidades que são ofertadas a todo momento. Bom, então o que eu tinha para trazer para vocês hoje era isso. Espero que vocês tenham gostado. Deixa seu like e mande, né, para todos os pais, todos os professores que nesse momento às vezes não sabe como trabalhar essas diversas experiências. Hoje eu falei principalmente das experiências sensoriais, que são muito importantes, desde a etapa do bebezinho, quando vai para a escola, ou quando está ainda lá com os pais, até a fase educacional, que é educação infantil, ou até mesmo no fundamental, nós devemos ainda proporcionar experiências dessa forma para as crianças. Um abraço a todos.